Muito boa noite para você. Ideia de debate ao vivo aqui pela tela da TV Jornal. Você viu piscando aí na tela, mas agora estamos definitivo e conversando com vocês, ok? Aliás, se você quiser participar do nosso papo, 998984365. 998984365 é o nosso WhatsApp e o tema hoje promete. Se você tem alguma dúvida, e quem não tem alguma dúvida a respeito da Previdência, né? E a reforma da Previdência está aí para ser votada no final deste mês de maio. Por isso, trouxemos uma especialista aqui que vai me ajudar com isso. O tema é espinhoso, muita gente tem dúvida, porque existe muita publicidade também quando se fala em Previdência, né? Gente de um lado e de outro. Então vamos tentar esclarecer o que está em jogo aí com essa reforma. Eu queria agradecer a presença da advogada previdenciária, Márcia Granzotto, também faz parte da Comissão de Previdência da OAB aqui de Limeira, correto? Muito obrigado, viu, Márcia? Boa noite, Gustavo. Eu que agradeço o convite. Muito bem. Como eu disse, o tema é bastante delicado. A gente separou algumas perguntas do público nas ruas e eu conto também com a sua participação. Mas antes, vamos ver um vídeo que explica as regras dessa reforma, né? Para a gente ver bem o que está em jogo, o que vai mudar se essa reforma for aprovada. Então vamos ver o que vai ser, né? Aposentados ou aptos a se aposentar hoje estão fora da reforma. Homens com menos de 50 anos ou mulheres com menos de 45 anos se enquadrariam nas novas regras. Já os homens com mais de 50 anos e as mulheres com mais de 45 anos entram nas chamadas regras de transição. Lembrando que a idade mínima para a aposentadoria, tanto para homens quanto para mulheres, seria, segundo a proposta, aos 65 anos. O novo cálculo de aposentadoria seria 51% da média dos salários que a pessoa recebeu, mais 1% por ano de contribuição. Por exemplo, uma pessoa de 65 anos de idade e 25 anos de contribuição teria 76% da média dos salários. Para receber a aposentadoria integral, ou seja, os 100%, serão necessários 49 anos de contribuição. Esse cálculo não afeta quem ganha o salário mínimo, já que a aposentadoria não pode ser menor do que ele. No Brasil, mais de 60% dos assalariados estão nessa situação. Mas se o benefício é proveniente de pensão por morte, poderá sim ser menor do que o salário mínimo. Hoje, a pessoa recebe a pensão integral do cônjuge. Com a reforma, o valor será de 50%, com mais 10% por cada dependente. A reforma proíbe o acúmulo de pensão com aposentadoria. A proposta também acaba com os regimes diferenciados, como os de policiais, trabalhadores rurais, professores e até mesmo servidores públicos. Tá aí, Márcia, tudo isso gera muita polêmica porque mexe com um direito que todo mundo leva em consideração como um direito básico. A gente estava conversando até antes do programa começar, é a maneira como funciona aqui no país, né? Na verdade, existem outros países que têm outras formas de previdência. Aqui no Brasil funciona dessa forma. Explica pra gente como é que é aqui, por que está mexendo tanto com as pessoas? Aqui o nosso sistema é solidário, né? Então, nós que trabalhamos, estamos na ativa, recolhendo para o INSS, nós que sustentamos, vamos dizer assim, o aposentado. Então, eu trabalhando hoje, quem se aposentou está recebendo do meu recurso. Isso, exatamente. É justamente esse fundamento que o governo está usando, né? Que a pessoa está envelhecendo, está demorando mais para envelhecer, a expectativa de vida está aumentando. Então, vivendo por mais anos, vai ter uma hora que não vai ter dinheiro para pagar o aposentado, porque vai ter menos gente trabalhando. Na verdade, existe até um levantamento, Márcia, de que hoje 9 pessoas trabalhando sustentam um aposentado. A conta que eles fazem é que daqui a 3 décadas que seja, vai chegar num momento onde só 4 pessoas vão estar trabalhando para sustentar esse aposentado. Esse é o argumento, essa conta faz sentido. Se a gente for levar em consideração a expectativa de vida do brasileiro, sim. Porém, também existe uma outra preocupação que eu estava pensando esses dias com relação ao próprio país nosso. Cada região tem uma expectativa de vida. Então, é muito delicado você mexer com isso. Porque no Nordeste vive-se menos. Na região Sul vive-se mais. Então, é um dado bem complicado, porque a gente não tem uma média no Brasil. Você entendeu? Mas o que eles estão dizendo é isso, que vai chegar uma hora que não vai ter trabalhador suficiente recolhendo para pagar os aposentados. Porém, o que eles não falam é que o INSS não vem só
da folha de pagamento e da contribuição de empregados. Vamos explicar então essa situação macro. Na verdade, a Previdência faz parte de um conjunto de ações que se chama Seguridade Social. Seguridade Social é formada por um tripé. Previdência Social, Saúde e Assistência Social, tá? Então, a arrecadação, a gente tem 5 fontes de custeio, 5 fontes de arrecadação. Não é só, como o governo está dizendo, que só vem dinheiro da folha de pagamento. Você trabalha registrado em carteira, você recolhe. Não é só daí. Você nem imagina, mas a gente recolhe INSS sem saber. Então, você compra um produto importado, você está recolhendo INSS. Você vai fazer a fezinha, você vai jogar na Mega, você vai fazer um jogo pela loteria, você está recolhendo INSS. Tem o faturamento de empresa, o lucro da empresa. Então, não estamos ali presos à contribuição do empregado. Então, isso que é uma falácia que a gente chama, né? Sim. Que o rombo existe porque não tem funcionário suficiente, não tem empregado suficiente. Mas existem outras receitas. Sim. E essas receitas não estão aparecendo, não estão em evidência. Tudo bem. Na verdade, se fala muito nesse rombo, né, Márcia? E dá a impressão que é um problema só nosso. Aliás, nessa conversa que a gente estava tendo, você comentou que também é uma questão de gestão. Além de não expor essa questão que existem outras fontes de arrecadação, também não existe uma transparência, né, de como esse dinheiro está sendo gasto ou não. Eu sei que você faz parte de um grupo de pessoas, a gente até acompanhou já eventos e palestras que questionam um pouco esse discurso do rombo da Previdência, né? Sim, no último congresso que nós fizemos ano passado, nós trouxemos, né, palestrantes renomados que entendem do que eles estavam falando e eles provaram por A mais B que não existe esse rombo. Eles mostraram números, eu não tenho esses números aqui, sim, mas que não existe esse rombo. O que existe é que ele é mal empregado, né? Então, arrecada-se muito e usa-se mal. Então, existem época de Copa do Mundo, época de Olimpíadas. O governo, ele desonerou as empreiteiras de recolher o INSS para construir estádios, para construir quadras, para mostrar bonito para o estrangeiro, né? Então, funciona mais ou menos assim. Agora está sendo cobrado da gente essa conta. Essa conta. Mas na hora de que o governo teve grandes possibilidades de arrecadações, como é um evento de grande porte, como a Olimpíada ou Copa, então chega lá, vai ter que pagar. Tem essa possibilidade. Sim, vai ter que pagar uma grande obra onde poderia se cobrar um alto imposto e ajudar a equilibrar essa conta. O governo diz: não precisa, a gente vai dar um desconto para vocês, vocês não precisam pagar o INSS, e daí fica tudo bem. Só que daí essa conta chega pra gente. Essa conta alguém tem que pagar, né? E a parte mais fraca é o trabalhador. Né? Muitas contas a gente não fica sabendo de órgãos públicos que devem para a Previdência. Eu não sei se você chegou a ver, eu estava vendo agora na TV, o Michel Temer assinando um acordo com os municípios. Sim, foi uma decisão, o Jornal da Cidade deu agora há pouco uma decisão que deixa com que os municípios paguem 200 vezes as suas dívidas com o INSS para poder apoiar a reforma. Será que não teria que ser o inverso, né? Vamos cobrar quem deve e deixar essa reforma para trás? Porque são órgãos públicos, então ele abre mão de cobrar órgãos públicos, empresas, municípios, estado e vai cobrar o trabalhador. Muito bem. Aliás, a gente tem perguntas das pessoas que também têm muita dúvida a respeito desse tema. Vamos ver a primeira pergunta, é o Robson que vai fazer. A gente tem a pergunta do Robson. Boa noite, meu nome é Robson. Eu queria saber o que é a reforma da Previdência proposta pelo governo. É isso, Márcia, muita gente tem essa dúvida, porque se fala em reforma de um assunto que nem se domina tanto, o que é essa reforma? O que ela significa? Bom, a reforma, na verdade, o governo está querendo retardar a aposentadoria, certo? A proposta inicial do governo era igualar homens e mulheres com a idade de 65 anos, né? 25 anos de contribuição. Essa proposta ela foi revista pelo relator Arthur Maia e teve uma diminuição para a mulher de 65 para 62 anos. Mas essa reforma vale para todo mundo? Essa é a dúvida que todo mundo chega às vezes no meu escritório. Mas a partir de quando? Quem que entra na reforma? Então é preciso ter muita cautela, muita calma,
né? Não vale para todo mundo agora. Ai, vamos correr, vamos fazer fila lá no INSS. Até porque não foi aprovado ainda. O que acontece? Hoje do jeito que tá, 30 anos para mulher, 35 anos para homem, tá? Independente de idade. Nós temos essa aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, que é 60 anos mulher, 65 homem e 15 de contribuição. Daí não importa, importa também quanto contribuiu. Contribuição, é a por idade. Então, assim, tá valendo, quem tem direito adquirido não vai perder. Eu vou correr, me aposentar, porque se mudar a lei eu perco. Não perde. Se você já tem, você pode dar entrada agora, como você pode esperar depois, ano que vem, depois da reforma, você vai manter o seu direito. Porque você existe um período de transição. Isso, mas o direito adquirido, você não vai mexer, tá? Então, esse é um ponto. Quem começar a trabalhar e pagar para a Previdência Social após a reforma, a aprovação da reforma, aí sim vão passar a valer essas regras, 62 anos para mulher, 65 para homem, 25 de contribuição. 25 é o mínimo, 70% da soma, tá? Sim. E 40 anos, 100% da renda. Quem já está trabalhando? Nós estamos trabalhando... Eu acho que é a dúvida da maior parte da população. Parte. É muito... como que eu posso dizer? É muito pessoal, tá? A gente tem tabelas de transição. Então, assim, você vai ter que colocar quanto tempo falta para você atingir o tempo da aposentadoria de hoje. Então, eu, mulher, aposento com 30 anos. Então, quanto tempo eu tenho? Tenho 20, falta 10 para completar 30. Sim. Então, eu completo esses 10 mais 30% do 10. Mais 3, são 13. Sim. Certo? Olha só a regra de transição. Você tem que ser matemático para você conseguir entender a sua aposentadoria daqui para frente. Eu cheguei aqui com uma tabelinha que eu falei, se eu tiver que falar, porque são muitas tabelas que a gente vai ter que, né, ir trabalhando agora. Então, assim, no exemplo que eu estou dando, 13 anos. Então, eu vou olhar lá na tabela, daqui 13 anos, com que idade que eu tenho. Que é o pedágio que eles chamam. Isso. Qual é a idade mínima para aquele ano? Então, vamos dizer que seja 58 na tabela. Eu, Márcia, vou ter daqui 13 anos, um exemplo, 57. Eu vou ter que trabalhar até completar os 58 da tabela. É assim que funciona para quem está trabalhando. Sim. Tá? Então, e aí você vai ver, mas com quanto eu vou aposentar? Quantos reais vai ser minha renda? Outra tabela. Começa com 70% e vai aumentando gradativamente até chegar nos 100%, que são 40 anos. Ontem o presidente Temer deu uma entrevista, tentou tranquilizar, né, a população a respeito desse tema. Na verdade, ele disse que ela só será plenamente instituída em 2038, né, que é todo o tempo de que isso vai durar essa mudança. Isso acontece porque, de acordo com a proposta, a idade mínima para a aposentadoria vai subir gradualmente na proporção 2:1, ou seja, a cada 2 anos o mínimo fica um ano maior. Assim, ele só chegaria ao que é proposto, 63 para mulheres, 62, né? Você 62 corrigiu. Mulheres, 65 homens. 65 homens daqui a 21 anos. Na avaliação dele, será uma transição muito suave, mas que é necessária. Ele também disse que uma pessoa poderá se aposentar recebendo 70% do salário aos 55 anos de idade e 25% de contribuição. É por aí, Márcia? 25 anos de contribuição é 70%. Né? Que é o mínimo que se pode receber. E assim, o que leva para formar o cálculo da renda? É o salário que eu estou pagando? Não. Só para você ter uma ideia, é de julho de 94 até a última contribuição que você fizer. Eles vão tirar uma média aritmética desse valor, tá? Por que julho de 94? Foi a data que foi instituído o real. Sim. Então, para ficar tudo, a moeda igual... Então, é a média do que você recebeu. Isso, que você recolheu. Julho de 94 até a última contribuição. Dessa média, aí você vai na tabela. Quantos anos eu vou ter? 25 anos, 70%. 26 anos, aumenta 1,5%. Então, é assim, de 25 até 30 anos, vai aumentando 1,5% por ano. De 30 a 35, é para ficar maluco, né? Sim. De 30 a 35, aumenta 2% ao ano. De 35 a 40, aumenta 2,5% ao ano. Chegou nos 40, é 100%. Muito bem. Tá? Então, assim, o que eles querem, na verdade, é que você pague mais.
Sim. É muito suave. Sim, você vai pagar uns 10 anos a mais, é super suave. Muito bem. Que coisa, hein? A gente tem mais uma pergunta nas ruas, quem vai falar agora é a Benedita. Vamos ouvir a pergunta dela? Boa noite, meu nome é Benedita e eu queria saber se a reforma da Previdência é necessária. É isso, muita gente falando, pouca gente entendendo. Faz sentido essa reforma? Talvez não nesses moldes, mas faz sentido uma reforma? Depende do ponto de vista, né? Seria necessário, sim, se o governo acha realmente que vai haver um envelhecimento da população, sim, então vamos mexer, mas não da forma como eles estão fazendo. Querendo né? Eu ou acho não, que Márcia, tem outros meios de você aumentar o caixa da Previdência sem mexer. Cobrar dívida de quem deve, falar realmente para a população, mostrar o caixa da arrecadação que não é mostrado, deixar de desonerar empreiteiras ou prefeituras, órgãos públicos que deixam de pagar para fazer algum favor, para fazer bonito. Sim. Então, parlamentares mesmo, a gente vê, eles vão ser incluídos agora, quem entrar a partir da reforma, tá? Vão ser incluídos no tempo. Ou seja, os dinossauros não vão pagar por isso. Não é, né? Não iam mexer tanto. Então, assim, existem outras formas de se mexer. Não precisava... Então, mexer até com a pensão, aí o valor, você colocou lá naquela arte que você apresentou. E para a pensão, no caso, foi uma medida drástica, na né? Pensão, cortou pela metade. O Arthur Maia, ele deixou acumular, tá? No relatório dele, que agora foi aprovado na comissão especial e vai para a Câmara. Ele deixou ser acumulada a aposentadoria com a pensão. Porém, ele limitou a 2 salários mínimos, tá? Então, se o marido, só para exemplificar, o marido recebe, às vezes ele trabalha e é aposentado, a soma dá R$5.000, vamos dizer, que hoje ninguém vive com aposentadoria, né? Sim. E a viúva tem filhos, e ela recebe um salário mínimo de aposentadoria dela, que ela contribuiu. Se o marido morrer, ela vai passar a receber só 2 salários mínimos. Então, de R$5.000 a renda do marido, mais o salário mínimo dela, que estaria dando praticamente R$6.000, ela vai passar a receber R$1.800. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai fazer o primeiro intervalo do Ideias e Debate. Eu quero saber da Márcia o seguinte. Pesquisando sobre o tema, Márcia, me passou a impressão de que outros países, ou a maioria deles, grandes, China, enfim, teve já esse enfrentamento, né, dessa população envelhecendo, tendo que fazer uma reforma, e parece que a solução foi essa mesmo, né, ampliar a idade mínima. O governo deve estar se inspirando também em outras iniciativas. Isso então faria algum sentido ou não? A gente fala sobre isso daqui a pouco, vamos fazer a primeira pausa de 10 debate. Até já, se você tiver alguma dúvida, 998984365. Se tiver alguma opinião, concorda com a reforma, não concorda, tem uma ideia diferente, manda pra gente. Até já. Quando eu era criança, meu pai foi acusado de um crime que não cometeu. Vocês estão enganados! Amanda! Amanda Clark não existe mais. Olá, Danny. Revenge, de segunda a sexta, às 10h30 da noite. TV Jornal Regional. A melhor programação está aqui. Quando toca na Jornal FM, a galera inteira canta. Pensa direito antes de dormir. Ouça sem parar. Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade. É sucesso na certa. Podia ser a gente na balada mostrando pro povo que a gente tá junto. Jornal FM. Que É sucesso. A Jornal FM toca. Sucesso. Você vai se divertir muito com as situações mais irreverentes de um grupo de amigos que vive na ilha de Manhattan. Eu só queria ser casado de novo. E eu só queria ficar milionário. Friends.
Imperdível. Toda segunda às 8 da noite, com reapresentações às quartas às 10 da noite. Friends, só poderia ser aqui na TV Jornal Regional. Sempre junto com você. De volta aí ao vivo com o I10 Debate, hoje recebendo aqui Márcia Granzotto, advogada previdenciária, membro também da Comissão Previdenciária da OAB aqui de Limeira, para a gente falar um pouco dessa reforma, né, que está deixando muita gente preocupada. E a gente já volta com uma pergunta gravada nas ruas também, até porque o assunto gera esse interesse e muita gente, como eu disse, com dúvida, ninguém sabe direito como vai ficar, como é que não vai ficar. Vamos ouvir então o que a Ana Paula quer saber. Oi, boa noite, meu nome é Ana Paula. Por que não fazer uma reforma apenas para as pessoas que vão começar a contribuir? O governo diz que isso é impossível porque vai demorar muito tempo daí. Faz sentido ou não, Márcia? Realmente, porque quem está trabalhando vai ser o mais atingido, né? Porque se você fizer uma reforma para quem vai começar depois da aprovação, então em 2018 que você vai começar a mexer. 25 anos para frente, você imagina quando vai começar isso? Sim. Então, assim, o governo quer acelerar. Então, e o pior, o que mais vai ser atingido é quem está na ativa, é quem está trabalhando. Sim. Eu também acharia, né? Porque daí daria tempo da pessoa respirar, falar, nossa. Sim. E não, ele pegou todo mundo de surpresa. O pessoal que está prestes a completar o tempo de contribuição vai ter que pagar pedágio. Uma dúvida, esse assunto começou há algum tempo. A gente até conversou com você em outras oportunidades a respeito de como isso tem repercutido, né? Para quem chega e está com dúvida e chega no seu escritório, isso está gerando uma movimentação muito grande, assim, um certo desespero até, ou as pessoas não estão muito ligadas? Está. Todo mundo preocupado, porque todo mundo tem medo de perder o direito que já adquiriu. E muitas pessoas, faltando assim, um ano e meio para completar o tempo. Então, é o pessoal que mais tem dúvida. Né? Então, vai aprovar a reforma, eu vou ser atingida, eu vou precisar ter 65 anos, eu vou precisar ter 62 anos. Então, essa é a grande dúvida. E aí a gente tem que... Quando você foi me entrevistar no escritório, era uma fórmula. Sim, que já era outra. Já mudou tudo. Então, tem cliente que eu consultei há um mês atrás, hoje ele volta, é tudo diferente. Então, assim, o que eu tenho orientado, o pessoal que me procura, Gustavo, para a gente esperar, tá? Ver como vai ser aprovado realmente. Não precisa ter pressa, desespero, porque o que eu falei no início, se você tem o seu direito, ele vai ser garantido. Se você já tem homem 35, mulher 30 anos de contribuição, não importa a sua idade, tá garantido. Não dá para mudar a regra do jogo durante, tá garantido. Né? Tá faltando um tempo, vamos ver se vai ser aprovada essas regras, tá? Então, essas regras, você não vai ter que recolher até 65 anos. Mudou, a reforma foi aprovada, eu agora não tenho 35, eu vou precisar ter 65 anos. Não é isso. Tem uma fase de transição. Todo mundo vai ser enquadrado. Muito bem. Agora, como que isso está repercutindo com os especialistas? Vocês, membros da comissão, de alguma forma, para os advogados, por exemplo, que estão lidando com essa questão, como que toda essa história está repercutindo? Não é uma boa... Nós não estamos tendo uma boa visão disso, né? Muitos estão dizendo até que eles estão querendo acabar com a Previdência, porque está indo aos poucos, né? Os direitos do segurado, eles só vêm diminuindo. Eu sou formada em 99, comecei a trabalhar em 2000. De lá para cá, só teve redução, só teve retirada de direitos. Então, começou, em 98, teve uma emenda constitucional, igual vai ser, né, agora, que é através de emenda constitucional, que foi cortada a aposentadoria proporcional, que antes poderia. Já foi incluído um pedágio lá naquela época. Depois eles mexeram na base de cálculo. Eles instituíram o fator previdenciário que existe hoje. O fator que também é um grande assunto de debate. É um terror, porque é uma medida de redução do salário. A aposentadoria com a insalubridade, a aposentadoria especial, eles foram retirando direitos. Hoje é super difícil você comprovar. E mexeram de novo agora. Então, a gente não está vendo com bons olhos isso, porque é cada vez tirando mais direitos do segurado, da parte mais frágil, né? Sim. Da balança.
Muito bem. E dessa forma, como é que essa pessoa pode se preparar e se prevenir? Como você já comentou aqui, né? Querendo ou não, na realidade nossa hoje em dia, as pessoas nem podem mais contar com a aposentadoria como uma maneira de sobreviver. É um direito, é um auxílio, mas então de que forma se prevenir, se preparar para não depender tanto dessas mudanças? Eu sempre falo para os meus clientes que ninguém vive da aposentadoria, né? Então é sempre importante você já ter isso em mente e pensar assim, quando eu for me aposentar, eu vou parar já realmente de trabalhar na empresa, eu vou me aposentar antes, guardar esse dinheiro, que muita gente fala assim, eu tenho direito, eu já vou aposentar e continuo trabalhando na empresa. Se você tem essa possibilidade, é uma boa opção. Por quê? Porque você guarda a sua aposentadoria, você poupa ela, porque você está trabalhando e você tem essa renda. Então, já que eu sei que eu não vou contar com essa renda para sobreviver, eu já entro com a aposentadoria quando eu tiver direito ao mínimo, 70% no caso, né, que está sendo colocado hoje agora. Hoje é o fator previdenciário, né, ainda, né? Sim. Então, quem tem então, assim, cada caso é um caso. Tem clientes que não aguenta mais trabalhar. Tem problema de saúde, tem idade avançada, tem pressão no serviço, tem muito isso. Tem muita gente que chega lá e fala assim, eu não aguento mais olhar. Eu preciso parar, porque senão eu vou infartar dentro da empresa. Então, aí você tem que ver que a sua renda vai diminuir quase a metade. Né? Porque isso, é importante colocar isso de forma clara. É isso que vai acontecer. Hoje, por mais que você pague sobre o teto, você não vai aposentar no teto. É muito difícil isso. O teto do INSS, 5.531, se eu não estou enganado. É muito difícil se aposentar com isso. Então, a pessoa, quando ela vê o salário dela, ela assusta. Porque tem o fator previdenciário que reduz. E agora, com as mudanças... O que é o fator, Márcia? O fator previdenciário, ele leva em consideração a idade que você tem com relação à expectativa de vida do brasileiro e o tempo de contribuição que você atingiu. O resultado disso é o tamanho da faca que vai cortar do seu salário. Só para você ter uma ideia, um homem com 55 anos, 35 de contribuição, de 25% a 30% de redução, com o fator previdenciário que é hoje, tá? Então, assim, eles tiraram agora na reforma, tiraram o fator previdenciário e estão querendo aumentar o tempo de contribuição. Então, na verdade, só mudou de nome. A gente melhora para piorar. Eles mudam no nome e a gente acredita que melhorou, né? Vamos acreditar que tirou o fator previdenciário. Não mudou nada. Aumenta o tempo de você contribuir para você atingir o 100%. Sim. Previdência privada é uma boa coisa? Sim, sempre. Eu acho interessante. Quem tem essa possibilidade. Existem alguns planos interessantes hoje em dia, com valores baixos, né? Assim, eu não sei dizer, acho que gira em torno de R$200, R$300 a contribuição mensal. Mas é seu, né? É você quem controla o quanto você paga e isso você vai ter depois em forma ou de renda mensal ou você resgata tudo de uma vez. Sim. Então, é uma boa opção. Melhor do que poupança. Sim. Né? A previdência privada ela tem um rendimento, uma rentabilidade melhor. Então, quem tem essa possibilidade, eu sempre aconselho. Agora, quem não tem, a gente estava colocando, você falou que depende do caso. Tem gente que tem a possibilidade de continuar trabalhando e, portanto, vai aposentar e guardar esse valor. Tem gente que precisa parar. Existem outras alternativas? Não, vai ter um empobrecimento da população daqui a um tempo. Vai girar menos dinheiro no mercado. Isso que ninguém está vendo. Você não tem opção. Você não tem opção, você vai trabalhar mais para você aposentar. Quando você aposentar, você já não vai mais conseguir trabalhar como hoje. Porque você vai ter que trabalhar mais tempo. Né? Hoje você aposentaria com 50 anos, você vai aposentar com 60, 60 e poucos anos. É muito interessante essa visão, Márcia. Quando você aposentar, você não vai mais conseguir manter o seu emprego até lá. Se você não for mandado embora antes, porque hoje eles estão mandando o funcionário mais velho embora para contratar funcionário novo pagando menos. Isso é uma realidade, triste realidade. Então, até lá, você não vai conseguir estar trabalhando, você vai se manter com a sua aposentadoria. O que vai acontecer? O empobrecimento da população, com certeza. Mas isso é um novo choque econômico. Sim, vai repercutir em tudo, né? Em tudo, porque você não vai ter dinheiro para gastar. Então, as empresas que hoje estão já em crise, vai piorar. Vai piorar, porque o que gira
é dinheiro do trabalhador. Talvez a nova crise esteja aí anunciada, qual vai ser, né? Exatamente. A gente já teve crise por diversos motivos. Essa é uma visão interessante, né? Embora seja doída da gente ter, mas é uma visão interessante do quanto isso colocam essa questão do envelhecimento como uma questão de produtividade, que as pessoas conseguem produzir mais, mas também não é por aí, né? Porque justamente essa conta vai acabar fechando de um lado, mas ficando aberta de outro. E até quando as empresas vão manter esse funcionário? Vão conseguir? Quem vai entrar, começar a trabalhar agora, 40 anos vai ficar trabalhando, pagando INSS? Olha a taxa de desemprego hoje. Sim. Será que vão manter isso? Será que daqui a um tempo não vai vir outra reforma? Sim. Márcia, a gente vai fazer mais uma pausa no 10 em Debate. Okay. Agora a gente tem horário político. Na sequência a gente volta com mais detalhes sobre a reforma. Se você tem alguma dúvida, participe aqui no 10 em Debate, ok? Então até já, aguarde a gente aí. Alô, aqui é o Smart. Max é o Smart, agente 86. Realmente, Max, esse tour é intragável. O dia já está acabando e ainda não nos divertimos. Ah, me permita, princesa. Afinal, o emprego é o melhor programa social. Os 24 deputados federais e um senador do PRB formam uma das bancadas mais unidas e coerentes do Congresso Nacional.
A posição sempre decisiva nas discussões mais importantes faz do partido uma grande força no país. O PRB defende que o Brasil precisa se modernizar. Devemos encarar as reformas necessárias. A trabalhista, que vai criar novas oportunidades de empregos, e a previdenciária, onde ressaltamos que as novas regras que estão sendo discutidas não atingirão os aposentados e pensionistas. Os brasileiros podem contar com a gente. Quando se fala em direito do cidadão, o PRB está sempre à frente, propondo leis para garantir direitos individuais e coletivos. Mas não é só isso. O PRB fiscaliza e garante que as leis sejam cumpridas, para que você não seja lesado. Veja no direito do consumidor o trabalho que nós desenvolvemos, hora a hora, diariamente, todos os meses do ano, para manter os seus direitos preservados. Tá bom para você? Então venha fazer parte do Partido Republicano Brasileiro. É no dia a dia, em contato com as pessoas na capital e no interior, que a gente entende os principais anseios da sociedade. Aqui no Amazonas, onde está a maior bacia hidrográfica do mundo, percebemos a importância do seguro defeso para os nossos irmãos pescadores. Nós do PRB atuamos para garantir este direito e a sobrevivência desses trabalhadores. A indústria da pesca é poderosa e a economia brasileira pode se beneficiar ainda mais dessa atividade. O Brasil é reconhecidamente o maior exportador de grãos do mundo e um dos maiores de carne bovina, suína e de aves. Mas é preciso ampliar nossa indústria e agregar mais valor aos nossos produtos. O Tocantins é um dos principais produtores e tem tudo para ser este grande motor de desenvolvimento, com novas tecnologias, logística e sustentabilidade. É para isso que o PRB está trabalhando. Nós, deputados estaduais do PRB, trabalhamos unidos pelo crescimento do Brasil. Acreditamos que a geração de emprego e renda é o melhor programa social que podemos oferecer aos brasileiros. Nós somos o Partido do Desenvolvimento e, com a força dos mais jovens e a sabedoria dos mais experientes, construiremos um Brasil melhor agora e para as próximas gerações. O desenvolvimento dos nossos estados, especialmente os do Norte e Nordeste, depende do compromisso verdadeiro com a coisa pública. A atuação sempre republicana dos deputados do PRB é a certeza do equilíbrio necessário para alcançarmos a justiça social que queremos. Os vereadores do PRB têm atuado muito próximos do cidadão, conhecendo as dificuldades e votando projetos de interesse dos municípios. Aqui em São Paulo, por exemplo, estamos contribuindo com as mudanças profundas que a cidade está passando, pois o nosso compromisso é com o futuro. O PRB acredita e investe pesado na participação da mulher na política. A presença feminina no partido vai muito além das cotas eleitorais. Elas são a própria representação do poder. O PRB Mulher continua sendo uma das militâncias femininas mais relevantes entre os partidos brasileiros. Republicanas do Brasil inteiro têm alcançado posições de poder em um ambiente de igualdade. Ter sido a primeira mulher a presidir o PRB no Estado é uma grande responsabilidade. Um motivo de grande fortalecimento e de atenção que o nosso presidente nacional tem com todas nós mulheres. Temos combatido com recursos federais todo tipo de preconceito e violência e continuaremos firme na luta por igualdade. Ao chegar no PRB, encontrei um partido organizado e que valoriza a participação da mulher na vida pública. Como deputada e agora como secretária de Desenvolvimento, Emprego e Inovação no Rio de Janeiro, tenho trabalhado para atravessarmos essa grave crise no Brasil. Com sensibilidade e muita disposição, no PRB, as mulheres estão fazendo a diferença. A presença da mulher na política vai além da participação. No PRB, temos conquistado cada vez mais espaço na vida pública e ajudado a transformar nossas cidades. Como prefeita de Santa Isabel, também tenho atuado para promover políticas públicas focadas nos direitos, mas também nos deveres das mulheres. A atuação política é um dever de todas nós. Não basta ter vontade para disputar as eleições. É fundamental que os partidos políticos incentivem e invistam nas campanhas das nossas mulheres. O PRB tem cumprido com seu papel ao destinar com rigor os recursos previstos em lei para essa finalidade.
fui eleita prefeita de Francisco Morato no ano passado e hoje atuo para que cada vez mais mulheres possam ter a mesma oportunidade. Você viu? Por mais que nos agridam e tentem manchar a honra do PRB, está provado que temos construído nossa história sobre os pilares da decência, da ética e do compromisso com o país. Ao final de tudo, a verdade prevalecerá. Boa noite. Você pode acompanhar e participar das discussões dos assuntos que interessam ao Brasil. Acesse www.prb10.org.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no PRB. Lá você também encontra os canais do partido no Facebook e no Twitter. Filie-se ao PRB e faça parte deste time Nota 10, que está mudando o Brasil para melhor. É só acreditar e ver acontecer. O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB. É só acreditar e ver acontecer. O meu partido é mais, meu partido é 10, é PRB. Meu coração é 10, PRB. De volta aí ao vivo com o I10 Debate. Hoje o tema é reforma da Previdência. Está aqui comigo a advogada previdenciária Márcia Granzotto. Mais uma vez, muito obrigado, Márcia. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa conversa. A gente já falou sobre diversos aspectos, né, da reforma, do quanto tudo isso está deixando as pessoas cheias de dúvidas e preocupações. Já apontamos aqui alguns caminhos, já falamos sobre reforma, sobre previdência privada, que não é a realidade da maioria das pessoas. E do quanto todas essas mudanças acabam gerando uma falta de alternativa, o quanto que isso pode gerar um colapso, né, inclusive econômico. Mas enquanto isso não acontece, você faz parte de uma comissão que luta, aponta esses problemas, do quanto esse discurso muitas vezes apontado pelo governo não faz tanto sentido assim. O trabalho da comissão, o trabalho de muita gente, inclusive político, né, contra a reforma. Eu estava assistindo hoje um deputado convocando as pessoas para acamparem em Brasília, que dia 24 está marcado aí uma manifestação, que as pessoas façam pressão política. No fundo, o que vocês estão sentindo? Uma proposta como essa passa ou não? Eu só gostaria de falar o nome do pessoal da minha comissão. Sim. Eles estão muito empenhados. A Elaine, a Audrey, Priscila, o Jefferson, a Adriana e a Cláudia. A Elaine com a Audrey sempre vão para Brasília. Sim. Inclusive fazem parte de um instituto que hoje mesmo está tendo uma discussão lá. Os membros do instituto que elas pertencem também estão lá. Então, assim, elas estão muito engajadas, a comissão toda, sempre discutindo. Às vezes não dá tempo da gente se reunir, mas a gente troca mensagens, né? Então, todo mundo muito assustado com o que está acontecendo. Porém, a gente não perde a esperança, né? Nós estamos lutando, cada dia é um passo, para ver se a gente consegue modificar alguma coisa. Muita coisa já foi mudada. Eu acho que se não tivesse tido a pressão, tanto da parte dos institutos previdenciários, da população, Sim. a OAB, não teria nem havido essa mudança. Que a proposta inicial do governo foi bem rigorosa, né? Quando começou homem, mulher, 65 anos, tal. Aí veio essa nova proposta que foi do deputado Arthur Maia. Já aconteceram alguns avanços, né, Márcia? Isso, que é a que está valendo hoje. Então, assim, essa proposta ela foi aprovada na comissão especial e agora ela vai passar por ainda 2 turnos na Câmara e depois vai seguir para o Senado. Então, a gente ainda tem um tempo para continuar lutando, para continuar Sim. brigando, tentando. As manifestações sempre são válidas, porque qualquer barulho que a gente faça, eu acho que a gente está expondo o nosso ponto de vista, eu acho que é muito válido. Ok, a gente tem uma outra pergunta aqui, quem vai falar agora é o Cosme. Qual que é a dúvida, então, sobre a reforma da Previdência? Boa noite, meu nome é Cosme. Se for aprovado a reforma, será que deve resolver o problema da Previdência?
É isso, Márcia. Acho que todo mundo também está disposto a aceitar alguma mudança, sabendo que isso vai dar em alguma coisa positiva. Do jeito que está posto aí, isso é capaz de corrigir o problema previdenciário ou não? Eu acho que isso é o que está consolando o brasileiro, pelo que eu estou vendo, né? O grande consolo, tá? Vamos aceitar essa mudança, mas vai sanar os problemas? Eu acredito que não. Por quê? Não é aí o problema. Não está aí o problema. Não é aumentar a arrecadação do trabalhador que vai resolver o problema da Previdência. O problema foi o que eu disse no início. Existem recursos que não são ditos, que são mal empregados. Existem desonerações de contribuição. Então, não é você aumentando o tempo de contribuição do trabalhador que você vai resolver o problema do mundo. Daí, quando o debate avança nesse sentido, quando vocês, das comissões, enfim, chegam lá e colocam essas cartas na mesa, tipo, o problema, ok, a gente pode incluir a população, vamos todo mundo aí se ajudar, mas quando vocês colocam, vocês também têm que fazer a sua parte. Na verdade, é isso que se coloca na reforma política também, né, de alguma forma. Quem está no comando precisa olhar o próprio umbigo e também decidir, é uma frase muito dita, né, quer cortar na carne, quer fazer realmente as decisões mais difíceis. Qual que é o argumento daí contrário a isso? Por que não mexer nessas questões? Eles não conseguem explicar isso, né, Gustavo? É muito difícil. Eu já assisti várias entrevistas o governo sendo pressionado a explicar esse ponto, e quem é a favor da reforma não consegue explicar. O que eles batem na tecla sem parar é rombo da Previdência. O rombo da Previdência, a população vai ficar velha e, como tem rombo, não vai ter dinheiro para pagar. Esse é o argumento, querendo ou não, fácil de entender. É só isso que eles falam. A gente prova que não tem rombo, que tem tudo isso que eu te falei. Não, tem rombo na Previdência, não vamos ter dinheiro, a população está envelhecendo. Mas e aí? Isso vai resolver o problema? Será? Será que daqui a um tempo não vão mexer de novo? Será que, tudo bem, vamos aumentar? Aí acabou o rombo, acabou o problema. As empresas vão manter você empregado até 65 anos, pagando seu salário. Tá resolvido então. Então não vai ter mais desemprego. Porque se você está aumentando o tempo mínimo para aposentar, você tem que garantir um emprego para ele. Se ele está desempregado, ele não vai conseguir pagar, certo? Sim. É aí que tá, é aí que essa conta não fecha. É aí que embola, né? Sim, difícil, hein? A gente tem mais uma pergunta, Márcia. É a Vanessa que vai falar agora. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Vanessa. Gostaria de saber quem será o mais prejudicado com as novas regras. Vamos lá, se você tem alguma ideia aí na sua casa. Quem que vai ser prejudicado, Márcia? Tchan, 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 tchan. Tem que rufar até tambor, né? Pra ver se alguém adivinha. Quem está trabalhando e já próximo da aposentadoria que vai recolher mais, né? Porque se você está começando agora, você já vai estar nas novas regras. Mas o pessoal que está prestes, que já está sonhando com a aposentadoria, vou parar de trabalhar, vai pagar um pedágio a mais. Dependendo da pessoa, mais 8, 10 anos. Então, quem está próximo de completar vai ser o mais prejudicado. Tudo bem. Você falou aí uma coisa interessante, de um tempo que ainda se tem, né? Para isso realmente ficar definida, essas regras. O que quem está em casa, não concordando com isso, dá para fazer? A gente comentou até das manifestações, né? Existe algo que possa ser feito ainda para fazer valer a sua voz, para tentar sugerir ainda uma mudança nisso? O que você orienta? A gente até estava conversando no grupo da nossa comissão, se cada cidade se unisse e pressionasse o deputado, o senador eleito, né? Se você votar a favor, você não terá o nosso voto. São formas de dar uma pressionada para que eles falem, nossa, realmente quem me elegeu, quem me colocou aqui está contra o que eu estou fazendo, para ver se a pessoa entende, né? Sim. Então seria mobilizar nesse sentido, a pessoa se unir, a cidade se unir, as instituições se unirem. E os protestos que a gente vê que, querendo ou não, fazem barulho, né? Sim, chegam claro. até lá, né? E todas as instituições que já estão muito presentes lá em Brasília. Muito bem. Mas, pelo que você está percebendo, toda essa pressão não seria suficiente para barrar uma coisa que o governo está deixando muito claro, que quer fazer. É o que acontece, que tem pressão dos dois lados, né? Então,
O deputado, o senador, ele é pressionado por quem o elegeu e ele é pressionado pelo governo, pelo seu partido. Aliás, estava comentando até aqui com a Márcia, né? Tem um vídeo divulgado aí na internet de um deputado que ele é conhecido, inclusive, por falar abertamente, mesmo que as coisas sejam delicadas, mas ele fala o que está acontecendo. Ele estava numa reunião lá com outros deputados e ele fala, não, mas além dessa questão que a gente tem que votar, a gente sabe que é uma reforma importante e tal, mas a gente tem que pensar também que tem deputado que, se não votar a favor, ele vai perder um cargo que ele tem, né, em algum órgão público, porque, querendo ou não, existe esse lote de vagas aí, né, que é distribuído entre os deputados, em organizações, enfim. E o governo, quando quer alguma coisa, vai para cima, né, Márcia? Isso não é segredo para ninguém, né? Tem vários vídeos na internet que você consegue ver isso. Deputados, senadores falando que está sendo ameaçado por partido, pelo governo, né, que tem que votar. Então, peraí, então não vale a sua consciência, a sua opinião? Não dá para entender, porque a impressão que dá é que daí... pressionado a votar, então... O que dá a entender é que na hora do vamos ver, de um projeto como esse, que mexe com todo mundo, né? O que está em jogo, na verdade, não é se ele é bom ou ruim, é se ele vai perder ou não o cargo dele, né? Isso, é o bolso, infelizmente. E o bolso justamente de quem não vai sofrer. Quem não vai sofrer. Com essa reforma. Se bem que quem entrar agora, depois da reforma, as mesmas regras, a mesma idade nossa, viu, Gustavo? Mesmo para os políticos. Isso. Os parlamentares vão 62 mulheres, 65 homens. É até estranho isso, né? Entrar depois da reforma, tá? É até estranho isso, porque tiveram também, por uma questão de honra, né, ou exemplo, aí ter que mexer com eles mesmos, né? Até lá eles já saíram. Tá vendo, Márcia? Eu gosto porque ela fala a verdade. É exatamente isso, né? Assim como quem está votando agora, está votando para pessoas, ou quem concorda ou não com a reforma, está mantendo a sua opinião em nome de alguma coisa que vai demorar ainda para acontecer, pode ser isso também, né? A visão de quem está lá votando é justamente tipo, não vai mexer comigo mesmo. Então, já que eu estou dando exemplo para outra, estou fazendo promessa para outra pessoa cumprir, então tá tudo bem, né? Vamos ver o que eles vão agora na primeira votação, que eles estão esperando um quórum de 330, né? Sim. É 308, mas eles querem um pouquinho a mais para ter uma folguinha, né? Então eles estão pressionando até eles conseguir esse número, né? Sim, é também um jogo, por isso também pode demorar um pouco mais ou menos, porque tudo é um jogo também. Eles não querem colocar data ainda para isso, né? Cada hora eles falam uma data, então... Sim, já comentaram que seria em junho, hoje estava comentando até com a Márcia, teve um deputado que publicou também que eles estão pressionando para essa votação ser no final de maio, que indicaria talvez que já tenham conseguido, né, por meio dessa pressão, o número de votos necessário para passar com essa reforma. É essa dúvida que fica, né, porque, como a gente estava comentando, são coisas que vão demorar tempo para aparecer, que as pessoas vão sentir a longo prazo, e talvez quando estiver enfrentando isso, já vai ter até esquecido que a gente está passando por isso agora, decidindo isso agora. Por isso que é tão importante as pessoas se mobilizarem, porque é agora que vai ser decidido, né? Embora a gente sinta as consequências disso no futuro, é agora que isso está acontecendo, é agora que as pessoas estão decidindo e decidindo por nós. Por isso que é importante saber em quem a gente vota, como a gente vota e manter sempre esse olhar sobre as pessoas que a gente escolhe para nos representar e para tomar essas decisões por nós, né? Com certeza. E assim, né, eu fiquei preocupada com essas pessoas que apareceram falando, se conformando, tá? Eu gostaria de deixar aqui o meu ponto de vista. Não é isso que vai resolver o problema do mundo, né, do Brasil. Sim. Tá? Então, vamos olhar com outros olhos. Será que aí está o problema? Aí vai existir a solução, né? Ou vamos olhar lá na frente? Vamos olhar lá quando estiver valendo 65 anos. Vamos olhar se vai ter emprego para eles. Vamos olhar qual vai ser o salário, como a pessoa vai estar vivendo até lá. Se até lá não vai ter outra reforma. Então, não é só isso. O jeito que estão pintando. É aquele chamado pensamento mágico, né? Eles colocam como... Isso está me preocupando. Eles colocam como se essa mudança fosse a solução para todos os problemas da Previdência. Tipo, agora encontramos uma solução. Você aceita isso agora, tudo bem, vem com a gente. De mágica, né? Assim, resolver o problema, vai voltar a ter emprego, não vai ter mais as empresas fechando.
Não é aí, não é por aí. Vamos pensar, vamos olhar lá na frente. Não vamos enxergar só aqui o que está acontecendo agora. Ai, não vai me prejudicar. Vai te prejudicar. De alguma forma vai te prejudicar. Porque você vai recolher mais tempo. Você não vai aposentar com 65, mas você vai ter o pedágio. Você vai ter 30% a mais. Então, tudo isso tem que ser visto com cautela. E cada caso é um caso. Se eu volto a repetir para você. São regras, temos tabelas. Então, se for aprovado do jeito que está, cada pessoa tem o seu particular. Muito bem. Ô, Márcia, falando até pela OAB, quem tem alguma dúvida a respeito disso, alguma dúvida pontual, né, sobre o seu caso, está próximo aí de se aposentar ou não, mas quer já se preparar e tirar a sua dúvida, a OAB oferece um serviço, né? As pessoas podem procurar a OAB. Isso, tem a Defensoria Pública, né? Tem a assistência judiciária da OAB. E é assim, é bom falar que na agência do INSS, onde as pessoas vão requerer o benefício, os funcionários não fazem a simulação, tá? É muito bom deixar isso claro, porque eu vou no INSS toda semana, então eu fico lá na fila, igual todo mundo, tô lá e eu vejo, ouço a pessoa, o segurado, indo lá e falo, eu quero saber se já estou com o tempo de aposentar. Não, eles não fazem, tá? Não adianta ir. Gente, perder tempo, você vai acordar cedo, ficar na fila, a hora que você for atendida, a funcionária vai falar, agenda, liga no 135, agenda, traz a documentação no dia e a gente dá entrada no seu benefício. Aí eles vão dar entrada no seu benefício. Dá entrada no benefício para informar que ainda não está... Isso, mais Poxa ou menos vida, assim Márcia. Só que para isso você tem que ligar e a agenda do INSS demora em torno de 4 a 6 meses. Você lembra que a gente já falou sobre isso em outra ocasião? Sim. De 4 a 6 meses para você conseguir data. Então você vai agendar, você vai chegar lá com isso é muito importante a gente falar, porque é o desserviço, né? Exatamente. A pessoa vai, ela fala, não, tá tudo bem. A pessoa sai de lá até feliz, né? Sai de lá alegre, falando, agora vai. Daí ela traz a documentação para a pessoa informar que ela não tem o direito. Não tem, Então eles qual que é o caminho? Qual seria então o caminho mais indicado antes de dar com os burros na água? Procurar uma pessoa que saiba fazer, um especialista na área, que saiba mexer, que saiba fazer caso a caso, tá? Não adianta bater na porta do INSS, isso eu falo. Tem algum serviço gratuito? Os funcionários até não vão ficar bravos comigo, porque eles sabem que não é culpa deles também. Não é culpa deles. É o procedimento. Tem uma ordem que não possibilita, porque você imagina, a fila já é gigante. Você fica lá a manhã toda. Se todo mundo que tem dúvida e for lá fazer simulação de tempo, o serviço vai ser só esse. Não anda, né? Sim. Então, é procurar uma pessoa mesmo. A Defensoria Pública, Gustavo, eu não tenho certeza se eles atendem a área, porque a Defensoria Pública é mais para entrar com ação judicial já. Sim, e então, depende de cada cidade também, depende da cidade. No caso de você ter um benefício negado perante a Previdência Administrativa, daí sim você procura. Aí você ingressa. Então, eu não sei te dizer se tem esse serviço gratuito, mas existem muitos profissionais competentes que podem só para deixar claro, a pessoa até pode no INSS enfrentar tudo isso. Sim. Nem que seja para saber que ela ainda não precisa nem ir, ela agenda no 135 primeiro, antes de ir, tá? E depois vai. Agenda, aí daqui 6 meses ela vai. Mas ela pode... 6 meses. 6 meses. 6 meses. Mas ela pode cortar esse caminho procurando um profissional e já tendo a certeza do que aonde ela está mexendo. É o caminho nesse mais sentido. fácil. Muito bem. É fácil isso? Se chega... Vamos falar atualmente, né? Ainda não se tem uma reforma. Mas é um caminho que qualquer profissional vai conseguir orientar essa pessoa? É uma coisa simples ou não é tão simples assim? Eu acho que a pessoa tem que entender um pouquinho da Previdência Social, um especialista na área. Nem todos conseguem dar essa orientação. Sim. Tomar muito cuidado com isso. Sim. Mas, de maneira geral, o que se leva em consideração? Você está falando para a pessoa saber, porque quando vai chegando próximo da data da pessoa conseguir o benefício... O que ela vai levar para esse profissional, ela vai levar o número do NIT ou PIS, esse profissional vai até o INSS e pega todo o cadastro nacional do trabalhador e aí faz um levantamento de tudo, o tempo que você tem até hoje. E aí vê qual regra você se encaixa. Se é na atual, se você tem direito adquirido, se você vai... E já sai, inclusive, com valor? Dá para fazer. Do benefício? Dá para fazer essa simulação também? Dá. Eu faço. Sim, a gente faz o tempo e o salário. Sim. Só que daí corre o risco de surpresa, chega lá e... Sem a certeza, a gente nem dá entrada, né? Eu faço a simulação da pessoa no escritório e já oriento ali. Se deu, a gente agenda. Se não deu, a gente espera. Sim, para não correr o risco da pessoa também sofrer uma decepção lá. Sim, aí não...
A gente só vai acumular mais serviço para o INSS sabendo que não dá certo, né? Muito bem. Márcia, a gente está no minuto final aqui do Ideias em Debate. Eu gostaria de saber, é muito difícil, porque senão alguém já teria dado essa solução. Mas na sua visão, o tema hoje foi a reforma previdenciária. Na sua visão, eu acredito que todo mundo, como a gente já comentou aqui, até aceite uma certa mudança, mas uma mudança mais correta, mais certa. Na sua visão, o que seria o ideal, ou o que seria o mais justo para a Previdência? Bom, eu repito, eu acho que o mais justo seria, primeiro, antes de mexer na reforma, cobrar quem deve. São milhões, se não bilhões, de dívidas de INSS, empresas, municípios e demais órgãos, tá? Depois de cobrado, utilização correta do dinheiro arrecadado. Vamos usar para o fim a que ele é destinado e não desviar para outras finalidades. Porque isso evitaria essa necessidade. Isso evitaria, né? Já era para ter evitado, e daqui para frente eu acho que dá para ter um descanso, porque não existe esse déficit. Então a gente tem, se a gente pegar o dinheiro da seguridade, que é os 3, né, que eu disse, a gente tem esse descanso. Sim. Então eu acho que não é mexendo na aposentadoria. Okay. Eu acho que são dívidas que foram passadas e ninguém cobrou, e o dinheiro mal utilizado. Muito bem. Vamos acompanhar, né, Márcia? Vamos esperar o próximo capítulo. Muito obrigado pela presença, eu que agradeço. Eu quero já deixar aqui o convite para que volte mais vezes. Aliás, esse assunto vai render esse ano, né, Márcia? A última vez que conversamos já era de outra forma, agora já mudou, né? Só para você ver, né? Em pouco tempo a gente conversa, a situação já muda, o jogo muda completamente. Muito obrigado mesmo pela presença. Obrigado você por ter nos acompanhado até aqui. Terça-feira que vem tem mais, sempre ao vivo, a partir das 8 da noite, ok? Então, até lá.